Bem-vindo ao módulo 3. Nós continuamos aqui com a nossa aula de limpeza e desinfecção de casa pós-desastre. Nesse módulo nós vamos ver as doenças de veiculação hídrica, os equipamentos de proteção individual, os cuidados com roupas e sapatos, cuidados com alimentação nos locais de desastre e cuidados no retorno ao final do dia. Devemos evitar estar trabalhando em áreas alagadas onde ainda haja correnteza, né? Nós podemos ver nessa foto aí o profissional, né, lá, o morador da comunidade, né, dobra a sua calça lá, que poderia servir como uma barreira de proteção, e ele expõe partes do corpo, né, aumentando o risco aí de se acidentar. Muito cuidado com as doenças de veiculação hídrica. Então, nós enfatizamos o tempo todo o uso do equipamento de proteção individual. Quanto mais o seu corpo estiver protegido, menor a chance de você se contaminar nessas operações. Tá? As principais vias de exposição, a via inalatória, e nós enfatizamos aí o uso da máscara, né? A via oral, pouca, e enfatizamos aí o cuidado na hora de hidratação e na hora de alimentação. A via através da derme, né, da pele. Então nós não devemos trabalhar com mangas distendidas, embora muitas vezes nesses locais de trabalho, né, sintamos calor. Então é normal termos o hábito de dobrarmos a manga da camisa. Nesses casos aí, dessas operações, a gente deve trabalhar com a manga distendida, com luva, com tudo que pudermos utilizar para a nossa melhor proteção. Falando um pouquinho de equipamento de proteção individual, nós temos que entender equipamento de proteção individual como todo equipamento ou dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Tá? Existe uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que define equipamento de proteção individual. Não inviabiliza que o mesmo equipamento possa ser usado em turnos diferentes, desde que higienizado e pronto para reuso. Então é importante, vocês vão ver que nós iremos, durante todo o tempo de aula, enfatizarmos a questão do uso dos equipamentos de proteção individual como forma segura de estarmos atuando frente a esses eventos. E quais são os parâmetros que nós devemos eleger para a escolha dos nossos equipamentos de proteção individual? Os riscos ambientais, os agentes de risco e o grau de proteção que eu necessito. Tá? Lembrando que todo equipamento de proteção individual adquirido deverá possuir um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Os equipamentos de proteção individual, vamos dividir aqui a nível de cabeça: bonés, capacete, óculos de proteção, tela de cabeça contra mosquitos. Para mãos, luvas, e aí nós vamos destacar o uso variado de luvas, dependendo da tarefa. As luvas podem ser nitrílicas, podem ser luvas de PVC, podem ser luvas de vaqueta, de raspa de couro. Eu tenho que avaliar qual é o grau de proteção que eu necessito, qual a atividade que eu irei desempenhar. Para os pés, calçados fechados,
botas de PVC, botas com palmilhas de PVC, que são resistentes a pérfuro cortante, perneiras, proteção contra animais peçonhentos. Falando um pouquinho agora dos equipamentos de proteção respiratória, não nos cabe improviso nessas operações. Eu tenho que definir qual é o grau de proteção, qual é a tarefa a executar, para definir qual é o equipamento de proteção respiratória a ser utilizado. Falando das nossas máscaras de proteção respiratória. Com o advento da Covid, nós estamos aí bem treinados já, né, quero entender assim, na utilização dessas máscaras. Cabe destacar que máscaras de proteção respiratória são divididas em algumas categorias. Eu tenho máscaras para proteção biológica, tenho máscara para produtos químicos. Cabe sempre a melhor avaliação do melhor equipamento a ser utilizado, né? O seu método mais correto de utilização, seu método de higienização, quando assim for o caso, e o descarte seguro desses materiais. Os cuidados com roupas e sapatos durante a operação, né? Uma pré-limpeza, transporte sempre que possível para nossa residência, ele tem que ser um transporte em saco isolado, de preferência, tá? Como eu irei fazer essa descontaminação ao chegar na minha casa com o meu calçado, que participou durante todo o tempo da operação, como eu faço a limpeza e a higienização e muitas vezes o descarte desse material deve ser preconizado. Evite permanecer com roupas sujas por longos períodos, tá? Evite dormir com roupas molhadas, né? Tenha sempre uma muda de roupa seca para que você possa dormir. Sempre que possível, eu vou efetuar uma pré-lavagem, né, ainda no meu local de trabalho. Eu estou trabalhando numa limpeza de casa, depois vou para a base de apoio, depois vou para o meu local de descanso. Tá? Se eu puder, lá no local de descanso, fazer uma limpeza ao final do dia, lavar aquela roupa, se eu tiver uma roupa para utilizar, para alternar, é de bom tamanho, aumenta a nossa condição de higiene. Inicie a lavagem das roupas sempre pelas roupas mais limpas e depois as roupas mais sujas. Eu posso utilizar para limpeza e higienização dessas roupas nossa velha e conhecida água sanitária, né, o nosso hipoclorito. Eu posso usar soluções também de lisoforme ou água e sabão. Bom, quais são os cuidados com roupa durante a operação? Principalmente em locais onde vamos pernoitar, onde vamos descansar. Se esses locais ficam nessa área de desastre, né, eu devo ter um cuidado muito grande em inspecionar a roupa de cama toda vez que eu for descansar. Então, antes de deitar, batermos lençóis, travesseiros, essa coisa toda. Temos cuidado de colocar nossos sapatos em sacos e fechá-los, né, para não deixar o sapato exposto, não ter a possibilidade de um animal durante a noite entrar no nosso sapato, de manhã você sofrer um acidente aí por um animal peçonhento. Tá? É muito importante essa vistoria toda vez que formos sair pela manhã para a nossa rotina de operações. Outra coisa importante nessas operações é afastarmos camas de parede, né? Evitar deixar
roupas penduradas, né? Você está fazendo uma operação numa residência, ou sentiu calor, vai tirar o colete para descansar, ou vai tirar a jaqueta ou o capacete. Veja onde você está colocando, tá? Para não deixar aquilo exposto ali por muito tempo, porque você pode ser surpreendido ali por algum animal dentro do seu capacete, dentro da sua roupa. Então, sempre tirar, ter um local reservado para que você possa deixar esse material em segurança. Tá? Utilize sempre meias nos calçados. Uma boa dica é colocarmos uma meia grossa e colocarmos uma meia fina para essas tarefas de campo, né? Se eu vou ficar muito tempo em pé, andando no terreno, é ideal que eu coloque duas meias, uma grossa e uma fina, para evitar de fazermos bolhas nos pés. Tá? Procure sempre ter um par de calçados reserva, como uma segurança sua, caso ocorra algum dano com o seu calçado. Tá? Procure sempre limpar o seu calçado no retorno, para alojamento, para o local que você vai dormir, ou se você está hospedado num hotel, ou se a sua equipe está hospedada num quartel, seja lá onde for, fazer uma pré-limpeza desse sapato, tá? Para a tarefa do dia seguinte. Lembrando que é importante, se eu vou dormir em algum local público, que esses calçados permaneçam sempre dentro de um saco fechado para aumentar a nossa segurança aí contra acidentes com animais peçonhentos. Uma dica importante. Sabe aquele calçado que você tem guardado, né, que está lá muito tempo que você não utiliza ele? Na hora do evento, você quer pegar aquela bota que você já não usa há 2 anos, aquela bota está lá perfeita, guardada. Essa bota pode lhe deixar na mão. Olha um exemplo aqui, né? Um colega de operação tirou uma bota novinha que já estava guardada por anos na sua casa, e aí o que aconteceu? Houve o despreendimento de todo o solado da bota, como nós podemos ver aí nessa foto aí. E, por sorte dele, eu sempre ando com um rolo de silver tape no meu equipamento de campo, e aí, provisoriamente, eu fiz um isolamento lá e ele precisou no outro dia, descartar a bota, porque a bota não tinha condições de utilizar. Por sorte, ele tinha seguido as dicas de pré-operação e tinha levado um calçado reserva, e aí conseguiu dar continuidade à operação. Mas fica aí uma dica muito importante. Calçados guardados muito tempo, para essas operações aí onde eu vou andar, onde eu vou me movimentar, onde eu vou utilizar o emprego desse calçado que está guardado há muito tempo, pode ser uma caixinha de surpresa. Uma dica também para limpeza e higiene dos sapatos é sempre limpar as palmilhas. Posso utilizar aí água e sabão, enxaguar, se eu tiver a possibilidade, com água morna e deixar secar naturalmente. Tá? É importante também lavar o cadarço desses sapatos. Tá? Outra coisa importante sempre que possível, usar água com algum tipo de ou lisoforme ou com hipoclorito diluído, na parte interna, borrifar, esperar secar e posso repetir o procedimento outras vezes. É muito importante esse cuidado com os calçados em operações.
né? Chegando em casa, retorno da operação, eu posso estar fazendo todo esse procedimento aí e deixando lá meu calçado em condições de utilização aí para a próxima jornada de trabalho. Outros cuidados no uso dos equipamentos requerem um conhecimento e uma adaptação prévia antes de usar equipamentos como macacões de PVC, jardineiras, luvas, cano longo, né? Para que possamos nos adaptar e sabermos fazer a higienização desses equipamentos ao fim da jornada de trabalho. Segurança no local de trabalho. Olhe sempre com atenção o seu local de trabalho e os caminhos que você vai percorrer. Vamos lembrar de estabelecermos sempre rotas de fuga, caso haja necessidade. Essas rotas de fuga devem estar pré-estabelecidas antes de iniciarmos as nossas tarefas. Evite colocar a mão em buracos, em amontoados de madeira. Contato, às vezes eu tenho que mover móveis, estão no interior da casa. Evite fazer isso com as mãos desprotegidas. Não mexa em colmeias e vesperos, tá? Sempre vamos andar com os pés protegidos, tá? Use um calçado que lhe dê proteção à tarefa a ser executada. Ainda falando dos cuidados no uso do EPI, sempre que possível, vou estar todo protegido. Nessa foto aí, podemos ver que o operador, possivelmente por calor, está trabalhando só, está com bota, está com luva, mas está sem uma camisa ali para lhe proteger. Muitas vezes também eu vou fazer manuseio de materiais do interior da casa e às vezes esqueço luvas. Então, sempre que possível, as mangas deverão estar distendidas. Nessa foto aí nós podemos ver. Eu sei que é uma coisa às vezes que é natural de nós fazermos, de estender a manga por conta do calor, mas a gente acaba expondo mais algumas as áreas do corpo. Tá? Então, aí está o exemplo, os profissionais aí todos equipados, capacete, com bota. E aí, não vai aqui nenhum valor de juízo a operação, mas essa falta de proteção aí entre a luva e a gandola do profissional, deixa uma área do corpo aí desprotegida. Tá? Outra coisa é trabalhar com material pérfuro cortante de forma perigosa junto ao corpo. Então, se eu estou numa área que está suscetível a escorregar, eu cair, é uma área de lama, uma área onde eu não tenha uma estabilidade boa, tá? Você está andando com esses materiais junto ao corpo, numa queda, isso pode significar aí um acidente. Importante também a lavagem e a higiene das mãos. Toda vez que eu tocar em animais, toda vez que eu for antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro. Enfim, quanto nós pudermos fazer a higiene na mão, quanto mais vezes pudermos fazer a higiene na mão, melhor mais seguro torna a nossa operação. Tá? Agora falando um pouquinho de cuidados com a alimentação. Tá? Programe as paradas para descanso e alimentação. Estipule um local limpo e seguro para fazer essas refeições. Tá?
Assim que equipar, eu faço a higiene das mãos e a nossa higiene antes de qualquer refeição. Lembre-se que nós estamos em local de operação. Estabeleça um local limpo para usar banheiros, e aí, se eu não tiver um banheiro químico lá à disposição ou a área for complexa, eu vou limpar uma primeira casa, vou estipular uma primeira casa, limpar, e essa casa pode servir como um ponto de apoio dentro da área de operação para que a gente possa utilizar banheiro, para que a gente possa descansar. Mas lembrar que muitas vezes o sistema sanitário está comprometido. Então, é como nós falamos lá naquele primeiro slide, lá naquela primeira parte, lá no módulo 1, que nós temos que estabelecer uma logística. Para quê? Para que tenhamos banheiro, para que tenhamos suprimento d'água. Falei de um caminhão-pipa, suprimento d'água para higienização de banheiros, para higienização de roupas. Então, isso tudo tem que estar dentro de uma programação para suporte e apoio operacional da equipe. Tá? Relembrando de não utilizarmos bebida alcoólica durante esses períodos de operação. Outra dica importante é nunca utilizar alimentos, bebidas que tiveram contato com a água. Sempre que possível, nós vamos evitar. Posso usar uma garrafa que veio boiando lá, que está lá dentro da casa, posso usar para limpeza, para ajudar na higienização lá de algum local. Agora, sempre que possível, eu vou evitar de estar consumindo essa água sem que eu tenha feito uma boa descontaminação dessa garrafa para utilizar. Isso deve ser sempre avaliado e reavaliado. Tá? O ideal é que a gente evite utilizar esses recursos. Devemos ter recursos próprios, nossa água, nossos alimentos, tá? Para que a gente não utilize nada desses locais de desastre. A equipe deve ter suporte logístico para operar com segurança. Outra dica importante em áreas de alimentação, possíveis resíduos ou sobras de alimento, tá? Devem ser descartados longe da área de alimentação, longe da área de descanso. Tá? É importante frisarmos isso, mantermos essas áreas de descanso e alimentação sempre limpas, tá? Para que a gente não atraia vetores para esses locais. Tá? Evite também retornar para o seu alojamento com restos de alimentos que você não consumiu durante o dia. Comi lá metade do pão lá e guardei a outra metade. Se possível, descarta esse alimento lá, não volta com isso para o alojamento, que provavelmente você não irá comer no alojamento, esse material vai ficar no alojamento e será uma possível fonte de atração de vetores, formiga, barata, ou seja lá o que for. Então, o que você utilizou na operação, às vezes não consumiu lá seu alimento todo, melhor você descartar do que trazer isso para o alojamento. Os cuidados no retorno ao final do dia podem exigir uma limpeza e uma descontaminação, como vocês estão vendo aí nessas fotos. Isso é da operação de Brumadinho, e aí, nesse caso aí, em especial, pessoas trabalharam dentro da lama, não estavam fazendo limpeza, só coloquei essa foto aí como ilustração, mas não inviabiliza que você trabalhe numa área de
muita lama, de muito detrito, e no final do dia você tem que fazer uma boa, de uma limpeza antes mesmo de entrar em alojamento, de ir para a cozinha. Então, se for o caso, você monta lá uma área de limpeza e de descontaminação do pessoal que está envolvido. O mesmo acontece com animais que possam estar envolvidos na operação. Eu tenho que fazer a limpeza e a higiene desses animais para o retorno dele para essas áreas de descanso, para essas áreas seguras. Tá? Sempre que possível, né, no nosso apoio logístico, se nós tivermos condições de limparmos a roupa, e aí eu falei lá de ter duplicidade de roupa, justamente por conta disso. Se a operação se prolonga durante mais tempo, ter a necessidade de fazer a higienização diária, dependendo da quantidade de tarefas que forem executadas, ter a possibilidade de fazer a lavagem dessas roupas. Né? Normalmente, a gente, dentro do nosso planejamento lá, com as lideranças comunitárias, a gente pode, dependendo do tempo de operação, a gente pode estar viabilizando aí essas centrais aí de limpeza de roupa, como eu vi lá na operação de Brumadinho. Né? Então, esse planejamento agora, fazendo lá uma recapitulação de tudo que nós já vimos até agora, olha lá, avaliação inicial, né? E o estabelecimento do nosso ponto de apoio, a verificação da segurança sempre, e essa verificação ela é contínua, tá? A desobstrução das vias de acesso e das vias de escape é outra coisa que não pode ser esquecida, tá? A abertura, ventilação do imóvel, né? Mesmo depois, antes, durante e depois aí da limpeza do imóvel, tá? Retirada dos detritos, né? A limpeza, água, sabão, balde, lama, terra desses locais, tá? Retirada desses resíduos já da parte da frente da casa, e nós vamos depositar esses resíduos, né? A desobstrução total da via e o restabelecimento do acesso desses locais, tá? Isso feito com um material disponível, que muitas vezes vai ser água, sabão, água sanitária para descontaminação de algumas áreas. Tá? Recolhimento e guarda desses equipamentos. A mesma coisa também, eu tenho que dar ênfase aos frascos de produtos de limpeza, frasco de água sanitária, frasco lá de outros produtos. Tá? Sempre que possível, é bom inutilizar esses frascos e descartá-los de forma segura. Aqui terminamos o módulo 3. Aguardo vocês, módulo 4.